Olá, prezado, olá, caríssima, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa resolução da prova oficial, isso mesmo, certo? Olha aí, Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, prova da EAR, perfeito? Onde houve 24 questões. Então vamos comentar cada uma das questões para ver as ideias que caíram, né? Os conteúdos gramaticais também apareceram na prova, beleza? Então começando, galera, abrindo aí a prova, nós vamos ter o primeiro texto, ó, Como os Campos, de Marina Colasanti, um texto, né, bem interessante, né, um texto bem criativo, né, eu botei aqui só o início só para nós nos situarmos, né, da prova que a gente está usando, do texto que nós estamos discutindo. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando um sábio e ouvindo seus ensinamentos. Galera, sempre lembrando, né? Já passou a prova, professor, mas é sempre bom as dicas para as provas futuras, né? Vai lendo, vai sublinhando as palavras, certo? Que nos chamam a atenção, é assim que a gente vai interpretando. Principalmente para essa prova da EAR que teve, né? Que houve muitas questões de interpretação, né? De ter que entender o texto para poder responder ali a várias perguntas entre as 24 que caíram. Então ali, ó, ouvindo, né, seus ensinamentos, porém, como fizesse cada dia mais frio, com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram: Senhor, como devemos vestir-nos? Então, os jovens fazem a pergunta ao sábio. Vistam-se como os campos. Ó, daqui sai o título. Respondeu o sábio. Os jovens, então, subiram a uma colina e durante dias olharam para os campos, para perceber, para ver como é que os campos se vestiam. Depois dirigiram-se à cidade, onde compraram tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras. Levando cestas carregadas, voltaram para junto do sábio. Daí vem aquele jovem que se destaca, que ele mesmo, né, planta o algodão e aí vai, segue a história, ele mesmo, né, faz a própria roupa ali do algodão cultivado. E aí vem a primeira pergunta, galera. Olha só. As questões de 1 a 4 referem-se a esse ao texto. Em qual alternativa há um trecho do texto que confirma que o jovem pequenino, que é esse jovem que se destaca dos outros, que, né, que cria a própria roupa, cultiva o algodão, tudo aquilo, vestiu-se como os campos, conforme aconselhou o velho sábio? Aí vamos ver as alternativas. Vejam só. Turma, eu tenho que pegar alguma coisa que nos relacione à ideia de se vestir igual a um campo. Ó, estando ele lá fora, uma manhã, com os pés afundados na terra, para receber a primavera, um pássaro o confundiu com um campo e veio pousar no seu ombro. Olha só, se o pássaro confundiu o jovem pequenino com um campo, só pode ser, então, questão 1, letra A, de Azambuja. É que ela vai relacionada diretamente com o que pede a questão. As outras, a roupa do jovem menino era de tantos pedaços que ninguém poderia dizer como havia começado. Notem que não faz sentido nenhum a comparado com a ideia de campo. Essa ideia do pássaro confundir o menino, a roupa dele, com o campo é que faz toda a relação, por isso a resposta correta. O jovem pequenino emendou os rasgões com os fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. Não, aqui mostra só como ele fez para consertar, para que mantivesse, né, a roupa produzida por ele mesmo por mais tempo. A roupa já não era branca, embora ele lavasse no regato. Não faz sentido nenhum. Então, com certeza, a relação está aqui, ó. A partir desta aqui, ó, nos dá a certeza que tem de ser marcada a letra A. Questão número 2. Considerando a afirmação, vistam-se como os campos, proferida pelo mestre a seus discípulos, pode-se afirmar que, deixa eu pegar aqui, vai passar para frente, os jovens estudiosos seguiam com exatidão, ó, nas alternativas de interpretação, turma, também, a gente tem que marcar algumas palavras centrais, porque elas é que vão nos ajudar a eliminar ou, né, com objetividade, marcar aquela que tem de ser marcada, a resposta correta. O conselho do sábio? Não, porque eles foram na cidade, eles olharam o campo e foram para a cidade, pois se inspiraram apenas no luxo da natureza para confeccionar suas roupas.
A maioria dos discípulos não interpretou corretamente o conselho do mestre, recriando a natureza com vestes luxuosas. Olha aí, por isso o B Brasil. Pode-se afirmar que, então, a maioria não interpretou. Apenas um pequenininho, um jovem pequenininho, que fez a própria, cultivou e fez a própria roupa. O mestre ficou feliz porque seus discípulos se inspiraram na natureza para criar suas vestes. O sábio aprovou a atitude dos discípulos, pois nada disse quando viu as roupas luxuosas. Não, tem todo um ensinamento ali, né, naquela estrutura. Então, letra B. Questão 2, letra B, Brasil. Questão de número 3. Por que o jovem pequenino foi o último discípulo a confeccionar sua roupa? Ó. Porque não deu importância ao conselho do mestre? Pô, se tem um de todos os jovens inseridos ali que deu importância, foi ele. Então essa aí já está eliminada, ó. Já no início da estrutura. Porque se sentia inseguro em relação à roupa que deveria usar, criou uma veste simples com algodão que colheu no campo. Não tem nada de se sentir inseguro. Então, ó, B tá fora. Vejam, turma, que é só comparar, não é nenhuma questão de subentender. É uma questão de que está ali no texto. Compara com o que está escrito. Porque estava esperando os outros jovens terminarem de costurar as vestes para criar uma roupa melhor que a deles. Bem pelo contrário. Porque entendeu o conselho do sábio, foi o único, e esperou um momento oportuno para colher a matéria-prima dos campos. Lembra que eu falei, né? No texto, no início, né? No terceiro, quarto parágrafo, né? Ele planta e cultiva o algodão e confeccionar sua roupa. Essa aqui exatamente é o que conta ali, ó, no quarto parágrafo, turma. Por isso, questão 3, letra D de Dinamarca. Exatamente essa parte está no texto. Galera, é uma questão só de calma e atenção, perfeito? Ter calma e atenção para que possamos responder as questões. Nada de impossível para acertar, nada. Era só pegar a ideia, lida com toda a calma, tu vai comparar aqui, ó, vai ver que exatamente é essa ação que ele teve, perfeito? Na questão 4, qual das afirmações abaixo resume a ideia principal do texto? Qual é a moral da história, perfeito? O que é nos passar ali a autora? Ó, não se deve imitar as atitudes da maioria das pessoas, apenas a natureza nos proporciona tudo o que precisamos, só é possível ser criativo com poucos recursos, o verdadeiro sábio é humilde. Dessas 4 parece, né, se tu lê assim numa corrida, parece que as 4 vão ao encontro do texto. Então tu tem que pensar, o que o mestre quis ensinar para os jovens, né? O que ele, né, repreendeu lá no decorrer do texto. E é por isso, turma, que essa palavra aqui, ó, é o X da questão. É ela que nos leva à resposta correta, olha só. Questão 4, letra A. O verdadeiro sábio é humilde, né? Tanto que ele deu mais valor, ele, né, compreendeu que o jovem pequenino, aquele que se vestiu, que fez as próprias roupas, certo? Do jeito mais simples e puro que havia, foi o que compreendeu, é a forma correta. Por isso, letra A. Questão 4, letra A. Muito bem. Aqui, só para comentar rapidinho, galera. Ó, só se é possível ser criativo com poucos recursos? Não. Tanto que os outros tinham vários recursos luxuosos e foram criativos também. Tá entendendo? Tu faz esse contraponto, já consegue eliminar a B. Apenas a natureza nos proporciona tudo o que precisamos? Não, porque tem aquela parte que as pessoas vão à cidade no texto para pegar tudo que já está ali pré-pronto. Então, não preciso ir diretamente na matéria-prima, eu posso ir ali na cidade também. Isso tem no texto, já ajuda a eliminar a C. Não se deve imitar as atitudes da maioria das pessoas. A questão não é imitar, mas a questão é ser o mais humilde possível. Por isso, com certeza, questão 4, letra A. Questão 5, pessoal. Leia. Aí começa um texto novo, certo? Você me desama e depois reclama, quando seus desejos, já bem cansados, desagradam. Os meus não posso mais alimentar a esse amor tão louco que sufoco. Eu sei que tenho 1000 razões até para deixar de lhe amar. Muito bem, temos ali um poema, né?
Há nos versos acima uma hipérbole. Hipérbole, para quem não lembra, é uma figura de linguagem, certo? Hipérbole é quando há um exagero extremo de alguma ação. Né? Por exemplo, Ana chorou rios de lágrima. Eu estou morrendo de fome. Então, né, ontem eu fiz 1000 atividades. Então, tudo isso é uma hipérbole, é um exagero extremo. Então, eu preciso achar assim, ó. Qual dessas aqui, perfeito, que vai marcar, que vai dar a certeza dessa hipérbole, desse exagero extremo? Ó, ao se utilizar a locução que sufoco, não. Aqui só mostra uma expressão, uma exclamativa, certo? Só mostra um desejo. Ao se empregar o verbo alimentar no sentido conotativo, não. Isso aí serve mais para metáfora. Ao se afirmar que os desejos de um desagrada os desejos do outro, não, isso é só uma declarativa. Ao se afirmar que há 1000 razões, olha o exagero extremo, para uma pessoa deixar de amar a outra, feito isso, ó, letra D, Dinamarca. Então, exagero extremo, 1000 razões, sempre aquela coisa a mais, exagerada, eu tenho a hipérbole. Questão 5, letra D, Dinamarca. Se tu lembrou ali, certo? Conseguiste lembrar na hora do que era hipérbole, não era difícil, né? De achar a estrutura. Questão 6, pessoal. Opa, leia. Doutor Urbino era demasiado sério para achar que ela disse isso com segundas intenções. Pelo contrário, perguntou a si mesmo confuso, se tantas facilidades juntas não seriam uma armadilha de Deus. Ó, estamos na parte de orações, análise sintática externa. Aqui a gente vai aplicar aquele conhecimento que tivemos sobre as conjunções integrantes, né? Conjunções subordinada adverbial, conjunção subordinada integrante que forma a oração substantiva e também a conjunção adjetiva, formada pelos pronomes relativos. Então vamos ver as respostas, olha só. Para achar, ó, achar o quê? Ó, verbo transitivo direto, achar isso. Então aqui eu tenho um integrante, eu tenho uma substantiva objetiva direta. Posso tirar esta e posso tirar esta. Muito bem. Ele dizia, ó, pelo contrário, perguntou a si mesmo. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. Esse a si mesmo é o objeto indireto. Ele perguntou a quem? A si mesmo. Perguntou o quê? Se tantas facilidades, ó, aqui o nexo integrante, né? Então, por isso que a gente vai marcar questão 6, letra A de Azambuja. Tenho duas orações substantivas com função de objeto direto, certo? As duas executando a função de objeto direto na estrutura. Questão 7. Assinale a alternativa em que o pronome eu não está empregado de acordo com a norma culta. Ó, aqueles famosos para eu e para mim, né? Toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. Beleza, lembra? Se tem ação a ser executada, eu tenho que usar o pronome reto. Acho que nada ficou para guardar, ou lembrar do muito ou do pouco, que houve entre... Aqui, ó, ali, ó, final de frase após preposição. O que a gente sabe? Que jamais, nunca, galera, pessoal, aprovados aí, hein? Nunca em final de frase nós usamos o pronome eu ou tu. Pronomes pessoais retos. Final de frase após preposição. Então a estrutura entre você e eu não existe. Por isso já vamos colocar as demais, ó. Questão 7, letra B, Brasil. O correto é que entre você e mim. Entre você e mim, entre você e mim, fechou? Essa é a estrutura correta. Entre nós, pode ser também, o nós, após preposição, ele pode trabalhar como pronome oblíquo, perfeito? Agora o eu e o tu, jamais. Então tá aí o porquê o erro da questão de número 7. Questão número 8. Em qual alternativa há erro de grafia nas palavras em destaques? Olha aí. Então vamos ver as palavras, uma questão básica de ortografia, onde eu tenho aqui, ó, é só para marcar a ascensão, deixa eu sublinhar, que ela faz parte também. A ascensão está correta, ascender
Todo verbo que termina em ender tem que ser escrito com S. Distensão, de estender, a mesma regra, né? Todo verbo, todo substantivo que vem de verbo, que termina com ender, tem que ser escrito com um S só. A viagem, substantivo, é com G. Refúgio, né? Lembra aquela regrinha que a gente aprende? Toda palavra que termina com ágio, égio, úgio, é sempre com G. Certo? Ógio, como relógio, por exemplo. Hospital, hospitalizado, hospitalizar. Eu boto o izar com Z, quando não tiver S no radical. Hesitava, também correto. Por isso, galera, questão 8, letra D, Dinamarca. Tanto manjericão quanto canjica, de canja, né, estão errados. Questão 8, letra D, Dinamarca. Muito bem. Questão 9. Assinale a alternativa em que as palavras devem ser acentuadas de acordo com a mesma tonicidade. Mesma tonicidade, turma, quer dizer mesma sílaba. Na mesma sílaba devem receber o acento. Entram as palavras. Eu tenho então aqui, cipó, oxítron, maracujá, jacaré e vintém. Olha ali, Então, barbada, já na primeira. Questão 9, letra A de azambuja. Perfeito? Aqui, busca-pé e lévedo já mata. Armazéns e café. Vácuo, hífen, trânsito já quebra, proparoxítona. Boêmia, biquínis, início, bambolê, já quebra aqui, senão acentuar fica bambole, não é bambolê, certo? Então, início, biquínis, boêmia, substantivo, então tá certo, é com acento. Então, questão 9. Questão 9 tem que ser marcada. Não há recurso, não há o que fazer. Próxima questão. Observe os enunciados a seguir. Muito bem. À medida que o engenheiro informou sobre a área construída, não confere com a planta do imóvel. Então, nós temos uma questão de conjunção. À medida que o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. À medida que a noite ia surgindo, a tensão aumentava. À medida que consta na receita, é de 200 gramas de farinha. Muito bem. O que é para eu fazer? Considerando os termos de destaque, a crase em... muito bem. Qual dessas tem que ter crase? Bom, vamos lembrar que a conjunção subordinada adverbial proporcional, à medida que, é sempre craseada. Ou à proporção que. Perfeito? Que é o que acontece aqui no 2, À medida que o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. Então, aqui a crase é obrigatória. Conjunção subordinada. Por quê, professor? Porque lá nas regras especiais de crase, diz que toda locução feminina, seja ela adverbial, adjetiva, prepositiva ou conjuntiva, que é o caso de à medida que, são sempre craseadas. Já vêm ou já nascem, já surgem com a preposição. Muito bem. Aqui, a medida a qual o engenheiro informou. Então, eu tenho a medida usado como substantivo, né? Como objeto direto do informou. Informou o quê? À medida que a noite ia surgindo... Então, aqui eu também tenho uma ideia proporcional. Perfeito? À medida que a noite ia surgindo, a tensão aumentava. Então, turma 2 e 3, com certeza... Questão 10, letra C, de Canadá, de Canoas. Perfeito? A medida a qual consta na receita. Então também, tanto no número 1 quanto no número 4, a expressão à medida foi usada como substantivo. Por isso que a crase não pode ser usada. E digo mais, substantivo, objeto direto, função, né? Então, a qual consta na receita. Muito bem. Vamos para a próxima, seguindo, questão 11. Eu vou seguindo aqui com a minha prova digital e com a tela. Questão 11. Opa, entrou tudo, vamos lá, abrindo. Considerando o processo de formação de palavras
Relacione as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Olha só. Então eu tenho só... eu tenho uma composição aqui, ó. A aglutinação é uma composição que já está barbada aqui, ó. Petróleo, pô, aqui do lado, ó. 4. Então eu já sei que a minha resposta obrigatoriamente tem que terminar com o número 4. Petróleo, né? Vamos lembrar que é a junção de pedra mais óleo. Perfeito? Eu tenho enlace e eu tenho desenlace. Então eu vou ter aqui, ó, número 3. 3, 3, tira aqui, ó. Já nas duas da ponta já nós matamos a resposta. Questão 11, letra B, Brasil. Ó, ensaboar vai ser uma parassíntese. Tira aqui, vem de sabão, né? Tira aqui, saboar deixa de existir, galera. Por isso, lembra parassíntese? Quando eu tenho um radical, que é o caso esse aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Tiro o prefixo ou o sufixo e o radical e a outra estrutura deixam de existir. Show! Indeterminadamente, né? Vem de determinado, ó. Aqui, tiro o in, fica determinadamente que existe. Ou tiro o final, volto o o ali, indeterminado também existe. Por isso, número 1. Então a questão está plena, não há nenhuma retificação. 3, 1, 2, 4, letra B, Brasil. Questão 12. Em qual alternativa o nome Maria não é um vocativo? Show! Vamos lembrar. Vocativo, quando há um chamamento de alguém, ou de um grupo, né, ou de um animal. Sempre que eu chamar alguém, a gente vai chamar isso de vocativo. Ó, Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. Notem que aqui na letra A eu estou falando diretamente com a Maria. Então, a letra A é uma coisa impossível. Tá aqui, ó. Explícito e exposto o vocativo. É tempo, aliás, é o tempo, Maria te comendo feito traça num vestido de noivado. É o tempo, Maria te comendo feito traça num vestido de noiva, de noivado. É o tempo, mas olha, coisa séria, mas eu entendo isso aqui como um vocativo, certo? Acho que deveria ter um ponto aqui, galera. Aí fechou. Tá, aí fechou. É o tempo, Maria. Ponto. Deixa eu olhar a prova aqui bem rapidinho, galera. Só para deixar bem bonitinho. Vai, não tem ali na alternativa B o ponto. Bom, mas deveria ter. Mas enfim, Maria aqui tá como vocativo. Não tem como não. A vírgula me ajuda a entender isso. Letra C. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Letra C. Aí é indiscutível. E agora, Maria? O amor acabou, a filha casou e o filho mudou. Muito bem. Então, questão 12, letra C. Poderia dar uma dúvida ali, mas é que pela interpretação não tem como não informar ou citar ou dizer que Maria na letra B é vocativo. É quase impossível. Exagerando um pouco. Questão 13. Leia. Os conceitos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho precisam ser revistos pelos políticos. Ó, tem um agente da passiva aqui. E pelos empresários. Transpondo para a voz ativa, por isso o agente da passiva. Obtém-se que forma verbal na questão de número 13. Bom, vamos lembrar, turma. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Precisam ser revistos. Tá no presente. Certo? Precisam ser revistos. Então, ó, lembra que a voz passiva, vamos lembrar da aula, voz passiva analítica, que é o que eu tenho aqui, ser mais particípio analítico. A voz passiva, ela sempre vai ter um verbo a mais que a ativa. Sempre, galera. Um verbo a mais que a ativa. Então, se eu tenho 3 na passiva, obrigatoriamente eu vou ter que ter 2 na ativa. Vou repetir, acho que não ficou muito claro. Se eu tenho 3 verbos na voz passiva analítica, como nós temos aqui, obrigatoriamente nós teremos 2 na ativa. Certo? Porque a ativa sempre tem um verbo a menos que a passiva, ou vice-versa. A voz passiva sempre tem um verbo a mais que a ativa. Agora, olha que barbada. Precisam é o auxiliar. Ele está antes da parte analítica. Lembrem-se, galera, de que sempre a gente repete o mesmo auxiliar, claro, respeitando a concordância do novo sujeito.
Porque o sujeito da voz passiva é um e o sujeito da voz ativa é outro. Então, ó, os políticos, os empresários precisam, ó, rever. Por isso, questão 13, letra C, de Canoas, Canadá. Até aqui, turma, nem nada assim de tão surpreendente, é uma questão, se estudou bastante, se prestou bem atenção nas aulas lá dos professores, fez as questões, são todas questões bem passíveis de serem respondidas, certo? Vamos lá então, galera, questão 14, vamos ver o assunto que veio nessa questão. Em qual alternativa a lacuna não pode ser preenchida com o verbo indicado nos parênteses no modo subjuntivo? Ali pela contextualização em que ele vem ali, que aparece, eu não consigo escrever no modo subjuntivo, seja o pretérito, o pretérito imperfeito, o presente e o futuro. É sempre importante lembrar que o modo subjuntivo ele sempre tem os auxiliares, né? Aí já dá uma luz, né, para as frases que estão entrando aqui. Por exemplo, no presente, eu sempre vou ter o que, certo? Era necessário que outra pessoa assumisse, ó, assumisse. Estão vendo aquele C final? Indica pretérito imperfeito do subjuntivo. Por isso que eu não posso marcar a letra A. Saiu sorrateiramente sem que ninguém notasse. Certo? Ó, de novo. Esse sem que faz nos puxar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrando, a banca falou em modo, não falou em conjugação em tempo, então pode ser qualquer tempo. Presente, pretérito imperfeito, como já foram essas duas, ou o futuro. Acordou de madrugada esperando que alguém lhe desse um copo d'água. Então, ó, desse. Então sobrou a última, só pode ser, questão 14, letra D, pelo seguinte fato. O encarregado me denunciou para o patrão. Disse que eu sempre chego. Sempre indica certeza. Por isso, e sempre é uma coisa frequente. Por isso que aqui na letra D, galera, que é o que a gente está marcando, não tem o modo subjuntivo, porque nós estamos usando o presente do modo indicativo. Perfeito? Tudo bem. Questão 15. Leia os períodos, assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações adverbiais em destaque. Muito bem. Deixa eu pegar minha colinha aqui, já que não sei o destaque, eu vou destacar. Como o pai, ó, como manda o regulamento, como era esperado e como não estava bem fisicamente. Então, galera, olha só, como a banca já está dizendo aqui para nós, ó, as orações adverbiais, aí vamos lembrar, eu, por exemplo, quando estou com meus alunos, eu sempre faço essa lembrança do estudo do como objetivado, que dentro do universo adverbiais, onde existem 9 famílias diferentes, o como ele consegue pertencer a 3 das 9 que existem. Isso mesmo. O como ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo, e ele pode ser causal, sendo que esse último, o causal, o como só consegue sê-lo quando ele está no início do período. Lembra? O como só é causal em início de período. Então, por exemplo, nesses dois, ó, é impossível. Por isso que eu posso riscar a letra A. Olha só, galera, a gente eliminou uma das 4, que já é muita coisa, só pensando na regra estudada em sala. Então vamos lá, a filha traiçoeira como o pai é. Veja que aqui o verbo, sempre que tem uma ideia comparativa, na segunda oração ele fica subentendido. Então eu já sei que é comparativa a primeira, ó. Já consegui eliminar a última. O chefe de Estado agiu como manda o regulamento. Ó, as duas dizem que é conformativa, está certo. Vamos lembrar que o nexo subordinado adverbial comparativo, ele sempre vai dar uma ideia de que tu seguiste uma instrução ou uma previsão. Sempre que se dá uma previsão ou uma instrução, tem-se uma conformativa. Vamos seguir aqui. Como era esperado, ele negou a participação no sequestro. Ó, como era esperado, conforme era esperado. Notem que aqui, turma, eu estou dando uma previsão.
Alguém já havia citado isso. Por isso, galera, questão 15, ó, letra C, conformativa. E a última, só para a gente matar, como não estava bem fisicamente, já que não estava bem fisicamente, não participou da maratona porque não estava bem fisicamente. Notem que todas as estruturas que eu fiz de substituição confirmam e corroboram para que o como da número 4 seja de fato causal. Fechando assim então, comparativa, conformativa e causal. Beleza? Vamos à próxima. Questão 16. O que pede na 16? Leia. A cal usada no reboco era de péssima qualidade. O apendicite é ótimo. Provocou, infecção generalizada no paciente. O jogador caiu de mau jeito e teve problemas no omoplata. Falta alguns gramas de presunto para melhorar o sabor da lasanha. De gênero, quanto tempo que eu não vi uma questão de gênero? Sabia que se o correto é o cal ou a cal, dos substantivos destacados. Deixa eu ver aqui, não tem destacado, mas eu vou destacar agora. Só pode ser cal, apendicite, gramas, ó. E o outro é omoplata. No omoplata é uma obra. Bom, vamos lá, galera. O que é para fazer? Marcar a correta. A primeira tá correta, é a cal, não é o cal. É a marca da cal, certo? Quando tu marca lá o campo, é a cal. A 1 eu tenho plena certeza, ó. O apendicite não tem como. O apendicite. Por isso, ó, olha aí, ó, letra B, Brasil. Alguns gramas, todo mundo tá cansado de saber. Então isso aqui, acho que para a maioria já seria o ponto inicial para a resposta. Que grama relacionada a peso é sempre no masculino. Né? 1 grama, 2 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Né? Sabendo que a 4 estava certa e tendo certeza que a 2 está errada, é a apendicite e a omoplata, questão B, 1 e 4. Não nada difícil. Pode pegar os avisados. Principalmente para aquela galera que se preocupa em fazer na ordem. Pessoal, se tu não sabes, por exemplo, a primeira, vai para aquela que tu começa por onde tu tem mais certeza, que eu acredito que seja essa aqui, ó. Tu já está muito próximo da resposta correta. Questão de número 17, uma questão um pouquinho extensa, vamos lá. De acordo com a pontuação empregada, identifique os sentidos das frases abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência, não é com a consequência, com a sequência correta. Foram dadas 3 frases. O povo unido jamais será vencido. Unido, o povo jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Então aí vem as ideias, né? O que cada frase dessas aí significa? Qual dessas aqui fecham? Deixa eu ver se tem as alternativas. Temos as alternativas, ó. Qual é a sequência correta? O povo unido, ó. O povo já está unido e por isso não se deixa vencer. Vejam que a primeira já é a primeira. O povo unido jamais será o povo já... A segunda, salienta que não há união e que se houver o povo não será vencido. Para mim essa aqui está como a número 3. Isso aí, show! E aqui a número 2. Valoriza e fortalece a união. Ó, unido, aí toda a oração vai estar trabalhando para essa ideia de unido. Por isso a número 2 aqui. B, Brasil, vamos ver, 1, 3 e 2. Isso aí, barbada. Valoriza e fortalece a união como principal e única condição para a força do povo. Uma questão que requer um pouquinho mais de atenção, mas não está tão impossível. Questão 17, então, letra B, Brasil. Questão 18. Conforme as recomendações da norma padrão, em qual alternativa o termo entre parênteses completa corretamente a frase da questão de número 18? Ó, trata-se de regras rigorosas, aí ó, as quais, tá, beleza, todos terão de concordar. Só que o problema está aqui, ó, nesse pelas, que quer dizer por. Lembra? É uma questão de regência com pronome relativo, turma. E quem concorda, não concorda por, concorda com.
Então aqui na letra A, fica assim, ó, trata-se de regras rigorosas com as quais todos terão de concordar. Deu para entender? Esse é o erro da A. O que é para eu marcar? Ativa corretamente. Então a A está fora, porque aqui tem que ser com, por causa do verbo, regência verbal. O valor de que tínhamos não era suficiente. Vamos ver, o valor que tínhamos. Uma vez que o verbo é transitivo direto, não existe preposição, não tem como eu colocar alguma preposição ali. Tampouco a letra D. Vamos lá. Esbarrei-me em um colega antipático. Ó, disposto a conversar. Quem conversa, conversa com. Fechou. Questão 18, letra C, Canoas, Canadá. A última. Muitas foram as transformações físicas pelas quais, então o que o porquê tem que ser separado, turma. Passou o jogador Neymar e não junto. Lembrando que o porquê, quando aceita a substituição por pelas quais, ele tem que ser sempre separado. Eu não estou explicando nenhuma estrutura ali. Por isso que não pode ser o porquê junto e sem acento. Questão 19. Leia. Novamente, o cavalo. Vicente marcha através da estrada vermelha e pedregosa. Olha que palavra é essa. Ah, tá. 19. Pela galeria... Tá. Essa aqui, turma, o que aconteceu? Quantos adjetivos há no texto? Ela foi anulada, tá? Deixa eu pôr aqui. Ela não teve a resposta. A banca EAR anulou a questão. Porque eu tenho, vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Os eixos do caminho. Lagartixas davam 5, 6, 7. Deixa eu ver se eu achei essa. Só para ver, para entender por que foi anulada, tá? Através da estrada vermelha. Aqui, ó, da estrada. Marcha através. Não, aqui não é. Aqui é. Começa aqui. 1, 2, 4, 5. Da Caatinga. Esse da Caatinga. Pela galharia da Caatinga. Ó, tem mais um ali. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tinha aqui. Por que será que anularam, cara? Do chão, as folhas secas do chão, ó. Beleza. Ah, mas não, galera, no chão é adjunto adverbial. Do chão vira locução adjetiva. Ó, já achei 9, então é uma possível razão. Então, questão 19 anulada. Questão 20. Nos aproximando já do final. São várias questões, mas são rápidas até, não são tão extensas. A maioria das questões não é tão extensa, são curtas, são frases rápidas como essa. Vamos lá. Leia as frases e responda ao que se pede na questão 20. As esculturas expostas nesta galeria são de um artista desconhecido. Os políticos que estão engajados no processo eleitoral só pensam na vitória. O supermercado do centro foi o primeiro a expor um novo produto em suas prateleiras. O jogador de futebol Rogério Ceni, desafiando o tempo, jogou até os 42 anos de idade em alto nível. Tá. O que é para eu fazer? Em qual alternativa há uma oração subordinada adjetiva explicativa? Muito bem. Oração adjetiva é aquela que é sempre introduzida por um pronome relativo. Na maioria das vezes, em prova, cai o que, certo? Mas pode ser que, qual, quem, onde, cujo, certo? E para que seja explicativa, toda explicativa é isolada por vírgulas. Então quer dizer que a A nem vírgula tem, eu posso eliminar. Os políticos, os quais, olha aqui, ó, vírgula, estão engajados no processo eleitoral. Ó, não tem vírgula na 3, está fora. A 4. Desafiando o tempo. Vamos. Ah, eu ia dizer, porque tem duas respostas. Tem que ser a 1 e a 4. Então vai ser, ó. A 1 e a 4, desculpa. A 2 e a 4, ó. Letra D, Dinamarca.
A 1 já estava eliminada, não tinha vírgula. Então fechou. Tá aqui, ó, os políticos os quais, lembrando que para saber quando o relativo aparece, quando a palavra o nexo que é um relativo, é só substituí-lo por o qual. Aqui não tem o nexo, mas ele está reduzido no gerúndio. Dá para eu subentender, olha só, o jogador de futebol o qual desafiou o tempo. Então também está entre vírgulas. Por isso, letra D, Dinamarca, questões ali 2 e 4. Certo, turma? 20D, Dinamarca. Vamos seguir então, galera. A questão 21 diz o seguinte. Identifique a alternativa em que há erro. Olha só, o enunciado fala em... Opa, apareceu, volta. Deixa eu só ativar aqui a caneta rapidinho. Daqui. Fechou, galera. Agora sim. Que fala em erro. Então vamos lá. Não conseguiu empréstimos no banco pai e a filha. Tá aqui, ó, sujeito composto. Tem a regra, aquela aula pesada de concordância verbal, são várias regras, que diz o seguinte, quando o verbo vem antes do sujeito composto, ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, ó, não conseguiu o pai e as filhas. Quando o verbo vier antes do sujeito composto, pode concordar com o sujeito mais próximo. Aqui na letra D, uma e outra jogada, uma e outra foi determinante. Poderia ser foram? Poderia, tem-se um caso facultativo. Então, letra A e D, salvas. Letra C, o respeito à instituição, a carreira, o salário, tudo. Ó, galera, isso aqui é um aposto, certo? Resumitivo ou recapitulativo. O que quer dizer isso? Ele retoma todo o sujeito enumerativo anterior. Ó, a instituição, a carreira, o salário. Então, ele retoma todas essas ideias citadas. E aí, o verbo, ó, não pode concordar com essa ideia. Quem vai mandar no verbo é o tudo. Perfeito? Então, ó, questão 21, letra C, Canoas. Ali eu tenho um erro. Agora na B. Por que eu deixei a B por último? Porque a banca considerou o seguinte, ó, o conflito, a luta e a guerra. Aumentava a vontade de viver. Minha opinião, a banca não mudou, não cancelou. Deveria ser aumentavam. Porque sujeito anterior, o verbo após o sujeito composto, tem que flexionar com o sujeito composto, certo? Mas a banca manteve a letra C, sim, a letra C tem um erro, isso é clássico. Mas ao meu ver, no meu ponto de vista, também aparece um certo erro na letra B. Mas enfim, questão 21, letra C. Questão 22. Será a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase abaixo. Aí vem o texto. Aí nós temos uma questão de concordância nominal, as regras de concordância nominal da estrutura. A bibliotecária reservou muitos livros, ou seja, bastantes. Bastantes. Cai fora A, cai fora C. E enciclopédias, agora aqui eu tenho um caso de adjetivo posposto, eu tenho os livros e as enciclopédias. Eu posso concordar com enciclopédias ou posso colocar no plural masculino. Então esses dois aqui estão corretos. Poderia ser raras ou raros. Quem vai definir agora é o último. E a última regra é aquela regra do ser mais adjetivo. Ó, tá aqui o verbo ser, tá aqui o adjetivo, tá aqui o substantivo a que se referem. Agora só nos basta verificar se o substantivo tem um determinante, um artigo ou um pronome que esteja indicando o gênero. Tem? Não. Então, por isso, ó, que tem que ficar aí no masculino. Sempre que não tiver o artigo, fica no masculino. Então, questão 22, letra D, Dinamarca. Questão 23. Em qual alternativa há predicado nominal? Galera, vamos lembrar que sempre que se fala em predicado... sempre que se fala em predicado nominal, eu tenho que achar obrigatoriamente o verbo de ligação. E sempre que se fala em verbo de ligação, eu tenho que achar um predicativo do sujeito. Para quem não lembra, predicativo sujeito é aquela qualidade, característica, certo? Referida ao próprio sujeito. Entram as frases. A canoa virou, ó, verbo intransitivo, eu tenho uma ação da canoa. Virou a cama no quarto. A cama virou a mesma coisa que a B, só mudou o sujeito de lugar. A moto virou à esquerda, também verbo intransitivo no sentido de mudar de direção. A escada virou uma bancada. Agora sim, ó, que virou, verbo de ligação, uma bancada está caracterizando a escada. Por isso, questão 23,
Letra D, Dinamarca. Ó, bancada caracteriza escada. E aí chegamos na nossa última questão, turma, do Passando a Limpo aqui, do Passando a Limpo do Azambuja, discussão da prova. Identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Sujeito simples, aquele que apresenta apenas um núcleo. Vamos ver. Dos doces da vovó, Pedro gosta. Aqui tem um núcleo. Choveu muito durante o inverno. Opa! Choveu muito durante o inverno. Não diz o que choveu, significa que o verbo é impessoal. O que eu quero dizer com isso? Que não existe sujeito. Por isso que eu vou marcar letra B, Brasil. Não há um núcleo, não há nenhum núcleo, porque não existe, né? Verbos impessoais, o sujeito nunca existe. Aqui eu e aqui nós. Então, 24, letra D. Aliás, letra B, Brasil. 24B, Brasil. Fechou, galera? Então, muito obrigado aí por assistirem, acompanharem aí, certo? Professor Juliano Viegas na área. A única questão que eu fiquei, né, com bronca da banca foi aquela questão de concordância, que de fato a banca ali, eu acho que ela deu uma passadinha. Mas enfim, das outras todas, fecharam. Inclusive aquela que foi anulada, a questão 19. Pessoal, desejo-lhes boa sorte, espero que tenham ido muito bem nessa prova e até uma próxima. Tchau!